Tá gravando, tá gravando. Tá. Bom, nós estamos começando o nosso curso de removível. Então, nós vamos bater um papo hoje, a aula de introdução ao estudo da prótese parcial removível. A prótese parcial removível, né? Vocês já devem ter, mesmo não quem não faz odontologia ou que está iniciando, muitas vezes se é abordado, o aluno é abordado por familiar que usa, né? Uma removível. E, independente disso, você tromba com um montão de coisas na rua, propaganda de colegas, clínicas populares, tal, né? Porque a prótese parcial removível tem a pecha de ser uma perereca. Né? O que é uma perereca? Aquilo que fica pulando dentro da boca, né? Aperta de um lado, ela levanta do outro, aperta na frente, levanta atrás. O que não é verdade da prótese removível. O que faz isso é uma prótese removível mal feita, mal executada. Uma prótese removível bem planejada, bem executada, ela é uma solução muito importante dentro da odontologia. Ainda hoje, né? Mesmo com o advento de implantes, com tudo isso, a prótese parcial removível ocupa um lugar importantíssimo na parte reabilitadora. Só que tem uns poréns, né? Mesmo uma prótese parcial removível, bem executada, bem instalada, bem planejada, ela é removível. Ela não é fixa. Todo mundo já andou, por exemplo, em pontes mais extensas, né? Você tem a sensação, o carro passa em cima, você tem a sensação de que a ponte está tremendo. Um caminhão passa. E outra, todas as construções civis, prédios, pontes, tal, ela tem uma certa movimentação. Se for rígido, ela quebra, né? Então, a prótese parcial removível, ela tem pequenas movimentações fisiológicas aceitáveis. Agora, se chama ela de perereca porque está mal feita mesmo, porque ela aperta. E a prótese parcial removível provisória, né, não tem aquela estrutura metálica, né, muitas vezes o pessoal brinca também, né, porque não quer o grampinho. Então, acha que a removível sem armação metálica é esteticamente mais bonita. E se vocês já forem em algum congresso odontológico, né, vocês vão encontrar lá o tal da Dentiflex, Flexidente, qualquer coisa do gênero. Né? É uma prótese parcial removível que não tem armação metálica. Flexite é o nome do produto que eles usam. Ah, Flexite é muito mais bonito, estética. Pessoal, primeira aula de prótese parcial removível. Né? O que mantém a armação, né, da nossa prótese parcial removível, a estrutura metálica dela, tem que ser rígida, dura, né? Metálica. E sobre ela, a gente coloca aquele arcabouço de resina acrílica com gengivas e dentes. Né? A gente vai ver o que é um conector maior. Se um conector maior de uma prótese parcial removível for flexível, a prótese está errada. Conceitualmente errada. Tá? Agora, mas no Congresso estão fazendo propaganda daquilo, falando que a oitava maravilha do mundo. É mercado, é outra coisa. Uma coisa é o que a gente... Ciência, né? O que você está estudando, e que o mercado oferta. O apelo pela estética é muito grande. A Flexite é mais bonita do que a prótese convencional? É mais bonita, sim. Bonitinha, mas ordinária. Né? Que negócio. Agora, o povo prefere o trabalho ordinário ao trabalho bem feito, bem executado. E depois reclama que aquilo balança. Bom, tenho que fazer uma ressalva. Eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de odontogeriatria. Se não tiveram, na época, normalmente eu divido a disciplina com o Albano. Ora eu dou a aula, ora o Albano dá aula, ora nós dois estamos na disciplina, dependendo do número de alunos. Mesmo quando o Albano é titular da disciplina, eu dou algumas aulas. Quando eu sou titular, o Albano dá algumas aulas. A gente faz parceria. Né? A Flexite, né? Esse produto, Flexite, em pacientes idosos, né? No finalzinho, 80, 90 anos de idade, se você olhar para o velhinho, ele não para mais a musculatura, a boca dele treme, ele não tem mais potência muscular. E o conforto daquilo é grande.
Então, nesses pacientes idosos em que a carga mastigatória não é legal, usar uma Flexit é até indicado. Então, o mercado se apropria dos materiais, né? E vai fazendo a coisa. Mas, como é mais bonito, vende. Vai chegar no congresso, vai ter uma banquinha da Flexit, né, do produto, e vai ter um vendedor malhando a sua orelha. Ah, porque é bom, porque é bom, porque é bom. Muitos compram, começam a fazer. No Facebook eu vejo aos montes, né? Inclusive ex-alunos. Não, porque isso aqui, esteticamente, mercadologicamente, não tem nada errado. Né? O cara sobreviver no mercado. Mas para a prótese parcial removível, iniciando o curso, a primeira coisa que tem que ficar é que a prótese parcial removível tem que ser rígida. Né? Então, vamos compartilhar a tela aqui. Vamos começar a nossa aulinha aqui, ó. Né? Todos estão vendo? Tá? Tinha um jeito de eu mostrar ela a tela inteira ainda, não tinha? Espera aí, deixa eu... Ah... Não é aqui, aqui. Aí, né? Então, vamos lá. 2.500 anos antes de Cristo, né, já tem achados na literatura de tentativas de reabilitação, né, através de prótese parcial removível. Isso era feito em marfim, né, dentes de elefante e tal, e era esculpido. Você imagina uma coisa que o artista olhava para a boca do paciente e ia entalhando do outro lado aquilo, depois vestia aquilo sobre a boca. A adaptação disso era muito crítica, né? Mas na época devia ser o suprassumo, né? O cara perdeu os dentes e conseguiu colocar uns dentes, até que fosse para tirar retrato, né? Mas já era um avanço, 2.500 anos de Cristo. Hoje a gente tem materiais de moldagem de primeira linha, vocês já viram no materiais, nós temos silicone, temos alginatos muito bons no mercado, que copia com bastante fidedignidade o remanescente da boca do paciente. E sobre esse modelo obtido através dessa moldagem, a gente vai prensar a nossa prótese em acrílico, né? Então, a prótese entra justinha. Não tem por que a prótese não ficar bem adaptada, né? Ainda hoje, a gente tem uma dificuldade e tem que fazer ajustes pós-operatórios para conseguir essa adaptação. Imagina 2.500 anos atrás, né? Como é que isso seria? Né? Então, nesse primeiro momento, é entender, né, o espírito da coisa. Né? A ciência vai evoluindo, mas nem todo mundo consegue acompanhar. Você fala, mas hoje tem um implante, por que eu vou fazer a removível? Porque muitas vezes não dá para fazer um implante no paciente. Né? São opções que a gente tem tecnicamente para poder montar o plano de tratamento do nosso paciente. Né? Não tem uma solução única para todos. Né? Não seria muito fácil, não precisa fazer 5 anos de faculdade, né? Você chegar lá, para fazer isso e fazer aquilo. Ó, muitas vezes o paciente tem osso, tem tudo, mas não tem dinheiro. Talvez ele tenha o dinheiro, o fator econômico, não tem um fator, né, de saúde, de estar saudável para poder fazer aquilo. Muitos pacientes têm discrasias sanguíneas importantes. Ele não deve estar sendo operado. Vai colocar um implante, você tem que, né, mexer com o tecido ósseo. Às vezes o cara tem metabolismo de cálcio. Mulheres na fase de menopausa, 40, 50 anos, tem o problema da osteoporose, da osteopenia. Né? Fazer implante, às vezes, não dá, ou não deve, né? Não deve. A despeito de muitas vezes isso ser executado de forma errônea. Né? E daí vem as intercorrências desagradáveis, quando você vai levantar o porquê, porque a indicação foi mal feita. Então, a ideia hoje, no curso de removível, né, é entender o que é uma removível, qual a importância dela. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, pode parar no meio aí. Se chegar ao término da aula, né? Então, acabar o link, que esse link meu é daqueles do próprio Zoom. Gera um novo link, eu tento aumentar isso aqui, a gente retoma. Tá bom? Mas essa aula é curtinha, essa aula não é uma aula demorada. Prótese dentária. O que é um conceito de prótese dentária? Daí você já fez, você já removeu sobre implantes, né? Reposição aloplástica dos dentes
e tecidos bucais perdidos, buscando reproduzir anatomia e função. Então, isso é uma prótese parcial removível. Né? Essa barra que passa aqui é metálica. É bonito? Não, não é bonito. Não é bonito. Mas é uma condição necessária, né, para que a prótese seja executada. Isso que une, né? Ó, a gente vai aprender. Une um lado da prótese ao outro, passando pelo céu da boca, no caso do superior, chama-se conector maior. Todo conector maior de prótese parcial removível tem que ser rígido. Dá para fazer de flexite? A princípio, não, né? Ah, mas lá no Congresso estava com o lançamento da. Ah, com o lançamento, isso é mercado. Então, nem tudo que aparece no mercado, nem tudo. Vocês vão ter que criar um senso crítico, né, para poder ir criando. Agora, pensa o seguinte comigo, né? É um raciocínio linear. O paciente está assim, ó, perdeu os dentes. Eu concorri para isso, eu, dentista, eu vou fazer a prótese para ele. Não, às vezes eu nem conheço esse paciente. Ele chegou no meu consultório, na minha clínica, para a primeira vez na vida. Ele já se apresenta dessa forma aqui. Né? Ele já não tem os dentes anteriores. Né? E com isso, ele já perdeu o tecido ósseo aqui embaixo também. Deixa eu só ver uma coisa aqui, para ver se tem alguém querendo entrar. Ah, tá. Aí. Tem aluno querendo entrar, perguntando qual é o link. Eles entraram pela Aveia, não foi? Dá um retorno para mim, Oi, por favor. professor. Ah, então tá. Porque o link lá tá ativo. Porque o celular fica pululando do lado aqui. Qual é o link? Qual é o link? Qual é o link? Tá? O link está lá no Aveia. Já respondi para o colega aqui também. Se vocês tiverem a oportunidade de mandar um zap também, quem mandou aqui para mim agora foi a. Opa, deixa eu achar aqui. Foi. Não, aqui não é. Bom dia, professor. Qual o link? Está no AV? Vai ser às 8? Não, às 7h30, como nós tínhamos combinado, e o link está no AV, mas não aparece quem é. Kathleen. Kathleen. Tá? Deixa eu responder para ela aqui. Oi, Kathleen. Começou às 7h30, conforme combinado, e o link está no AVEA. Parcial removível, tá bom? Um abraço. Bom, então vamos lá. O conceito de prótese dentária, né? Esse paciente já chegou para mim dessa forma. Já teve uma perda, né? Ele já teve uma perda. Já teve uma perda importante. Né? E eu vou tentar minimizar essa perda dele, com esse dispositivo. Né? Com esse dispositivo. E ele vai sorrir dessa forma. Entre estar aqui, né, na direita, e estar aqui ele está anos-luz na frente. Muito melhor, muito melhor. Tá? Agora, mas aparece o ferrinho. Aparece o ferrinho. Problema, não tem problema nenhum aparecer o ferrinho. Tá? Agora, qual é o grande problema? A própria classe odontológica cria, né, a aversão ao ferrinho. Né? Aí o paciente vem com aquela conversa mole de que o ferrinho vai fazer cárie. Pessoal, vocês já estudaram cariologia. O ferrinho não faz cárie coisa nenhuma. O que faz cárie é placa bacteriana, biofilme. Se você vestir essa prótese sobre o dente, né, e a veste, ela é removível, ela entra, sai. E na hora de escovar, você não tirá-la, escovar, né, em cima dela, você não escova o interior do grampo. Vai formar uma descalcificação na superfície do dente com o desenho do grampo. A placa fica por baixo dele. Aí fala, nossa, ficou igualzinho o grampo. É o grampo que está fazendo a cárie. Não é. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado danado com isso. E outra, estética, todo mundo busca, todo mundo quer, maravilha. Mas tem limites, a coisa tem limites. Agora, quem estava desdentado e se apresentar na sociedade dessa forma, aparecer o ferrinho no céu da boca é o de menos, vá. Né? Quando a gente fala de outras próteses ortopédicas, né, uma prótese buco, né, que a professora Cristina faz,
faz o olho, você olha, você nem percebe, né? Nem percebe que às vezes o cara usa uma prótese ocular bem pintadinho, bem lindo, é bacana mesmo, né? É uma coisa muito legal. Agora, ele não enxerga com aquele dente. Agora, o cara coloca uma prótese parcial removível, a primeira pergunta dele é se dá para comer torresmo. Ué, não dá. Já teve uma perda dentro do negócio. Mas a odontologia nega isso de forma peremptória, né? Ela nega. Não dá sim, se o senhor não estiver bem acostumado, eu posso. Se você falar isso do seu paciente, você está criando uma expectativa maior do que aquela que você está vendendo para ele. Então, dá para comer torresmo? Não dá. Você está usando uma prótese. Se você estiver muito bem adaptado e quiser tentar comer um torresmo, é outra coisa, né? Não vou afirmar que dá para comer o torresmo e falar para ele, não, devagarzinho, se você for tentando e treinar isso, talvez você consiga. Né? Então, nossa prótese, tanto fixa como removível, como total, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem parar, abrir o microfone e perguntar, tá? Então, lá. Conceito de prótese parcial removível. Prótese, reposição de tecidos faltantes por elementos artificiais. Parcial, substitui um ou mais dentes e estruturas associadas. Com a perda do dente, você tem reabsorção óssea. Muitas vezes você precisa pôr gengiva nessa prótese. Né? É isso que nós estamos falando. Removível. Pode e deve ser removida para a higienização adequada. Qual a diferença entre uma ponte móvel, que você vê nas propagandas de clínicas populares, você vê no cartaz para a cidade aí? Móvel é aquilo que se movimenta. Lá para cá, tá. Removível é que entra e sai. Então, você faz uma prótese parcial removível, ela veste na sua boca. Ela tem uma trajetória de inserção. Eu vou colocá-la naquela posição. E ela vai ficar estabilizada na posição colocada. Isso é uma prótese parcial removível. Ponte móvel não tem. Agora, quando você faz a perereca, que faz só em acrílico, ou a flexite, não tem a estrutura metálica, né? Não tem o grampo, não tem a estrutura metálica para dar rigidez à prótese. Então, se aperta de um lado, ela dobra do outro. Se é flexível, ela é flexível. Se eu aperto aqui, eu ponho carga de um lado, ela vai balançar. Ela deixou de ser uma removível, ela passou a ser uma ponte móvel. Né? Então, precisa tomar cuidado, até no anúncio. Né? Você, na frente do seu consultório, faça o ponte móvel, ou se chegar alguém reclamar e for na justiça, só o fato de você falar que a ponte é móvel você já perdeu a ação. Né? Que não é para ser móvel, é para ser removível. E tem uma diferença, não é só semântica. São duas palavras que dão um sentido exato da coisa. Removível, ela entra e sai. Deve sair toda vez para fazer higienização, higienizar a prótese e voltar no lugar. Então, eu coloco, uso, tiro, higienizo e volto ela no lugar. Agora, móvel é o que fica balançando o tempo inteiro. Tá? Não é ponte móvel. O que a gente vai ver, né, no mercado aí a respeito de sinônimos de prótese parcial removível? Pontes móveis. Aí no popular, né? O paciente, a grande maioria, principalmente pacientes menos favorecidos culturalmente, né? Vamos chamar isso de ponte móvel. Né? Outra, a própria odontologia faz propaganda. Por exemplo, se chegar num bairro mais aqui na Vila Diana, o dentista nem põe placa na porta do consultório dele. Normalmente ele trabalha com pacientes indicados, na Vila Diana, 9 de julho, falando de São José. Se você vai para o bairro, o cara bota um outdoor grande na frente do consultório, fazendo dentadura, ponte imóvel, não sei o que e tal. Agora, se ele falar, fazemos prótese removível, muitas vezes o cara não sabe, o cliente dele não sabe o que é prótese removível. Ele põe lá ponte imóvel, né? Roach, um autor, estudou muito removível no início do século XX. E ele desenvolveu as armações, né, com liga de cobalto cromo e tal. Então, o aparelho passou a levar aparelho de Roach. Né? No estado do Rio, é muito comum. Vou fazer um Roach. Tá? Aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Resende, Volta Redonda. Ninguém pede para fazer uma removível. Vou fazer um Roach. Prótese móvel. Também. Attachments são encaixes, vem da língua inglesa, né? Então, o que acontece? Vou fazer um attachment, vou fazer um encaixe,
uma prótese de encaixe. Então, mas ela entra e sai. Esses atáchios normalmente são encaixes tipo macho e fêmea. Tem um casulinho que desce o macho dentro, travando, como se fosse uma tomada, né? Eu visto ele naquele lugar. Isso elimina o grampo por vestibular. Esteticamente é mais bonito os atáchios, mas isso vai ser objeto de uma aula mais no meio do curso. E dentaduras parciais, né? Por quê? Porque eu ainda tenho um remanescente dentário. Tá? História. Fenícios e egípcios, né? Nós já vimos lá no primeiro slide, 2.500 a.C., já tentavam fazer isso. Né? A incipiência deles no começo, de como fazer, de como trabalhar, tudo isso, esculpindo peças inteiras para levar na boca. A adaptação era crítica. Né? No início do século XX, né, com o advento de tuberculose, aquela época, a gente vivia um mundo mais parecido com o que está hoje com a pandemia, né? Surgiu uma teoria focal, que qualquer foco de infecção que tivesse no organismo deveria ser eliminado. Se o cara tinha um abscesso, uma lesão periapical, não se tratava endodonticamente aquilo, removia-se o dente. E com a remoção dele, a necessidade de repor o dente. O removível teve essa da teoria focal teve um impacto muito grande sobre o uso de próteses parciais removíveis no início do século XX. Em 1918, um autor, né, Fortunato, um autor italiano, inventou esse dispositivo que está aqui, né, um delineador. Delineador, nós vamos ter uma aula só dele também. O que é o delineador? Um aparelho que determina trajetórias paralelas entre si. Se eu vou vestir uma prótese removível na minha boca, o lado direito deve estar paralelo. Os nossos dentes são convexos, né? Tá? Se eu tiver um metal aqui, um metal assim, não vai entrar. Então, eu tenho que tornar essas superfícies paralelas para poder ter uma trajetória de inserção e assentar naquele lugar. Né? Bom, biomecânica. O que é biomecânica? Bio de biologia e mecânica de física. Né? Na década de 40 e de 60, entre 1940 e 1960, houve um desenvolvimento muito grande. Imagina, né, uma situação. O paciente não tem todos os dentes posteriores embaixo. Ele tem de canino a canino. Vai fazer uma removível para ele. Tá? Toda vez que ele em cima ele é dentado. Tá? Toda vez que ele fechar a boca, apertar lá atrás, a prótese vai formar uma gangorra, porque ela não tem apoio posterior, ela está pegada na mucosa. Quando eu aperto, ela afunda. Quando eu abro a boca, ela levanta. Tá? E essa movimentação gera uma série de transtornos para o paciente. Eu tenho que neutralizar essas movimentações, neutralizando as forças oclusais que incidem sobre o aparelho. Eu vou ter que arrumar fazer um projeto disso, fazer um planejamento para poder executar. Não é moldar e mandar para o laboratório. Né? E esse planejamento envolve o quê? Conceitos biomecânicos. Como é que a musculatura mastigatória trabalha? Como é que essa força incide? Tudo aquilo que a gente já estudou na oclusão também. Mutuamente protegida, né? Mútua proteção, a oclusão balanceada. Quando eu lanço mão de uma, quando eu lanço mão de outra. Né? Então, tudo isso vai entrar no planejamento da minha prótese parcial removível. E com que metal eu posso fazer a minha estrutura? Eu posso fazer com ouro, titânio, mas 90% do nosso caso, 90, 95%, elas são feitas em cobalto cromo, uma liga de cobalto cromo. Uma liga mais barata, né? O ouro é caro. E o ouro é mais maleável, tem uma resistência, tem que ser uma liga dura. Né? Então, hoje elas são feitas em cobalto cromo. Objetivos de uma prótese parcial removível. Quando eu reabilito o meu paciente com uma prótese parcial removível, eu quero devolver para ele eficiência mastigatória. Eu quero melhorar a fonética dele. Eu quero melhorar a estética dele. Ah, mas tem o ferrinho. Tem o ferrinho, mas a prótese tem o ferrinho, mas tem dentes. Né? Vão repor aqueles dentes faltantes. Quando eu estou falando de estética, eu volto naquele slide lá do começo. O paciente não tinha nada, veio, tocou os dentes. Ele de boca fechada, ninguém vê o ferrinho no céu da boca. Né? Ninguém vê o ferrinho no céu da boca. Beleza? Conforto para o paciente. Ele tem que usar essa prótese com o mínimo de conforto. Né? Aquilo não pode estar balançando demais na boca dele. Né? Não pode estar machucando, não pode estar ferindo. Né? Integração ao sistema estomatognático. Tem que vestir aquela prótese. Né?
Todo mundo já colocou uma roupa um dia que você se sente incomodado dentro da roupa. A roupa fica pegando, você fica... Imagina você colocar uma prótese e ficar o tempo inteiro sacudindo por causa da prótese. É terrível. Agora, mesmo vestido, tal, se a roupa está bem assentada, não lembra dela. Agora, se a roupa está pegando, você levantou o braço, puxa. Eu tenho mania, né? Eu uso bastante camiseta. A camiseta vem com aquelas etiquetinhas presas ao lado da camiseta. Cortar tudo aquilo. Se eu vestir a camiseta com aquelas etiquetas, eu fico maluco, eu fico me coçando o tempo inteiro, não consigo. Né? Então, mas ó, aquela etiqueta é de pano, do mesmo tecido que está a camiseta, tal, mas incomoda. Quem tem esse incômodo sabe do que eu estou falando. Então, essa integração ao sistema, a prótese tem que estar vestida e o cara tem que esquecer que usa. Ela tem que estar integrada ao sistema estomatognático. Se ele esqueceu o que está usando, a prótese está legal, né? Agora, tem um período de adaptação. Não é vestiu e ó, os problemas acabaram, né? Não é, a coisa não funciona assim. Precisa de ajuste e precisa controles periódicos disso também. Então, quem faz uma prótese fica ad eterno em tratamento odontológico. O tratamento não acaba, né? A gente entende, né? A gente fala, entreguei a prótese, dei alta para o paciente e acabou. Isso é um erro também, né? Porque, na realidade, se você tiver um problema de saúde, por exemplo, uma taxa de glicemia alterada, você vai no endocrinologista, faz a consulta, ele vai avaliar os seus exames, tá? Faz uma prescrição. Ó, você vai tomar um comprimido desse aqui amanhã, daqui 6 meses você volta aqui, faz novo exame. Você tem que acompanhar se aquela medicação que você está tomando, ao longo do tempo, está mantendo aquilo que você quer. O paciente é crônico e a vida inteira vai ficar em tratamento. Ninguém chega no endocrinologista, doutor, quando acaba o meu tratamento de diabetes? Não acaba. O cara é crônico, o cara vai ter um problema renal, um problema cardíaco. Não acaba, ele vai ter que fazer controle o resto da vida dele. Na odontologia, o que o cara quer? Eu quero pôr a prótese. Pois a prótese, o cara, agora pus a prótese tem que resolver o meu problema. E outra, uma prótese não dura mais do que 5 anos. A prótese é feita para durar 4, 5 anos. Tá? Tem cara que tem 30, essa prótese minha aqui é muito boa, faz 30 anos que eu... Bobagem, está errado. Né? Mas isso tudo, a gente tem que dar a mão à palmatória. Quem cria esses conceitos na cabeça dos consumidores de odontologia, né? Dos pacientes, de maneira geral, a própria classe odontológica, por motivos escusos, né? Mercadológicos. Então, todo mundo sabe que dentista, né? A gente brinca, dentista tem a pele de ser mentiroso, que nem pescador. Indicação de uma prótese parcial removível. Extremidades livres uni ou bilaterais. Aquele exemplo que eu tinha dado, ó. Canino a canino. Lá atrás eu não tenho mais nada. Tá? Isso eu chamo de extremidade livre. Né? Extremidade livre. Então eu ponho a removível fechando aquele espaço, dando suporte para a mastigação posterior. Essa é a indicação primordial de uma prótese parcial removível. Com o advento dos implantes, eu posso hoje fazer um implante nessa região posterior aqui, um implante nessa região posterior, e ao invés de fazer uma removível, fazer uma prótese fixa, posso. Quanto custa uma prótese parcial removível? X. Quanto custa o implante mais a prótese sobre ele? 5x, 6x. Então, eu dependo da condição socioeconômica do paciente. Eu já tenho esse recurso que há 25, 30 anos atrás eu não tinha. Então, a indicação primeira da prótese parcial removível é essa, extremidades livres. Espaços protéticos múltiplos. O que quer dizer isso? Eu tenho dente, não tenho. Tenho dente, não tenho. Tenho dente, não tenho. Então, uma prótese, se eu for fazer uma prótese fixa, eu tenho que fazer uma prótese fixa aqui, outra aqui, outra aqui. Isso encarece, né? Sobremaneira. A removível, eu não conto quantos elementos ele vai fazer. Eu faço um aparelho, coloco o dente aqui, coloco o dente aqui, coloco o dente aqui. Então, quais são as indicações? Extremidade livre, espaços protéticos múltiplos. Grandes espaços protéticos. Imagina aqui, ó, o que falta para esse cara usar uma dentadura? Perdeu os 2 segundos molares dele. Mas, bom, já que vai fazer, vamos tirar esses 2 dentes dele
e já faz a dentadura, porque economicamente é mais viável. Você vai escutar isso muito, muito. Por que que não se faz isso ou não é indicado isso? Quando eu tenho dente, vocês lembram da oclusão, eu tenho membrana periodontal e na membrana periodontal eu tenho o próprio septor nervoso. Eu sei qual a pressão que eu estou fazendo. Eu tenho um controle nervoso sobre a atividade muscular minha. Se eu não tenho mais. O que é melhor? A prótese parcial removível com esses dois dentes, que ainda tem um pouco de septor, ou eu tirar todos os próprios septores dele e fazer uma prótese total para ele? Ah, mas quando ele não tem os dentes, eu faço a prótese total. Mas ele já perdeu. Não é você que está tirando. Se você tirar para fazer, você está diminuindo a capacidade proprioceptiva do paciente. Tá? Então, grandes espaços protéticos. Deu para entender esse raciocínio? Tá tranquilo? Está acabando a aula também. Né? Como próteses temporárias. Ó, aqui, ó. Tudo, ó, tem tártaro, tem placa e tal. E esses dentes estão perdidos. Tá? Aqui eu vou fazer uma perereca mesmo. Né? Eu vou fazer uma perereca mesmo. Ó. Moldo, faço, tiro os dentinhos, né? Ó, acrílico, e fecho o espaço para ele não ficar sem dentes aqui. E vou construir uma prótese parcial removível, né? Em conformidade com o que a gente está conversando, né? Com um planejamento adequado. Prótese anterior com reabsorção óssea grande, né? Ó, perda, acidente, né? Perde o osso. Consigo cela da minha removível encher o suporte, né? A gente fazendo a prótese total. Você coloca a cera, você dá um suporte labial mais legal. Também é uma indicação de prótese parcial removível. A fixa, eu não consigo fazer isso. Eu vou fazer o ar que fica aquele vão atrás. Vai parar resíduo alimentar, que vai fazendo... Nessa hora, com grandes perdas ósseas anteriores, a prótese parcial removível é mais indicada, ou esteticamente mais bonita do que a fixa. Ferulização. O que é ferulizar? Ajuntar. Né? Eu tenho de canino a canino, ó, né? O canino lateral, central, central, canino lateral. Passo uma cinta aqui e uma cinta aqui. Porque eu tinha 5 dentes na boca separados, agora a armação juntou tudo numa coisa só. Eu tenho um dente com 5 raízes. Eu trabalho biomecanicamente, eu entendo dessa forma. A removível consegue jogar força igualmente em cada um desses 5, eles vão absorver melhor essa carga. Tá? Ferulização. Tá? Uma indicação para removível também. Pacientes fissurados palatinos. Esse caso eu gosto muito. Esse caso aí a gente publicou numa revista e tal. Essa paciente que chegou aqui, ó, ela tem uma fissurada palatina anterior. Cara, ela nasceu com isso. Nasceu com isso. Ela desenvolveu, no começo, ela porque mamar, saiu o leite pelo nariz, a criança. Ela é uma sobrevivente. Né? Ela é baiana, do interior da Bahia. Ela tem uma história muito legal. E a vida inteira teve isso. Quando ela... e ela falava, né? Então, tem um problema sério de fonética também, que também é indicação da odontologia. Então, olha que legal. Ela morava no interior da Bahia, mora no interior da Bahia ainda, e veio a São Paulo, dava aula em Mogi das Cruzes nessa época, né, na UMC. E uma prima estava fazendo tratamento com a gente lá, e ela veio trazer convite de casamento. Ela ia se casar na Bahia e queria que os familiares fossem para o casamento dela. A prima levou ela para dar uma revisada na coisa. Eu e um outro professor vimos que ela era fissurada e tal. A boquinha estava bem, ó, assim, ó, tá? Higienizadinha e tal. Vamos fazer. Só que nós não contamos para ela que a gente ia obturar a fenda. Nós não contamos. Tinha uma autorização para ela para fotografar, né? Aí, bom, mudamos, fizemos a armação. A armação aqui, ó, é metal aqui. A fenda aqui ainda tá, aqui já está com o conector maior que a gente fez em acrílico, né? Já está fechado. Mas durante a prova fica aberto aqui. Então ela não percebeu que ia ser obturada a fenda dela, né? E fizemos coisa, selecionamos os dentes, colocamos tal, beleza. No dia da instalação da prótese, cara, isso tem mais de 20 anos, 25 anos que a gente fez essa prótese, né?
Foi um dos momentos mais marcantes da odontologia para a gente, porque ela não sabia o que ia acontecer. Quando botou e ela ouviu a voz dela a primeira vez sem anasalar, cara, ela abriu a boca a chorar. Ela, quer dizer, desabou, né? E uma coisa extremamente simples que a gente fez, a mesma prótese parcial removível, né? Ó, repôs dente, fez o conector. Isso aqui está aparecendo ferrinho? Um monte. Está aparecendo um monte, né? Mas fechou os espaços protéticos, fechou a fenda palatina. Quando ela come, não sai mais nada para o nariz. Ela não precisa pôr a língua para fechar ali. Né? Toda aquela parte de deglutição ativa que vocês vão estudar na ortodontia, ela para de desenvolver. Né? Quando você vai deglutir, você põe a língua na frente e joga para trás. Ela não. Ela tem que botar a língua e fazer um movimento contrário, porque se ela fizer esse movimento, sai pelo nariz. Né? É a comunicação bucco-sinusal. Então, vai falar para mim que prótese removível é uma prótese de segunda? Cara, não é. Né? Olha que caso, uma prótese removível. Quanto custa isso? R$ 2.000 no consultório, R$ 2.000, R$ 2.500. Quanto custa um elemento de metal cerâmico? R$ 2.500. Então, é uma prótese barata, né? De fácil acesso, se bem planejada, resolve o problema. Né? Agora, ela é judiada pela classe odontológica. Né? A natureza não dá salto. Ninguém faz aquilo que não sabe fazer. Né? Então, removível não é ruim. Pelo contrário. Imagina, eu dentista, vocês dentistas. Se você tiver uma prótese fixa, você tiver que passar fio dental todo dia, aquela escovinha, né, da higiene e tal, que vai ficando mais difícil, vários lugares e tal. Você poder tirar a prótese, escovar seus dentes, escovar a prótese e voltar no lugar. O que você preferiria? Tá? Removível, nesse aspecto, é infinitamente melhor. Né? E é isso que nós vamos fazer na removível. As aulas subsequentes, né? Indicações da prótese ainda, contenção de fraturas em odontopediatria, extremamente importante. Crianças em fase de crescimento não podem usar prótese fixa. Se eu travo com a prótese fixa um dente e outro aqui, eu impeço o crescimento da base óssea. Então, crianças, a indicação da PPR é precípua, até atingir a idade adulta, terminar a fase de crescimento ósseo para poder reabilitar aquilo posteriormente, né, com implante, com qualquer coisa. Então, adolescentes que quebram dentro da borda de piscina, esses negócios, tem que usar uma removível. Né? E contraindicações das próteses parciais removíveis: baixa resistência à cárie, baixa resistência à doença periodontal, xerostomia, saliva com pequeno efeito tampão, microbiota específica alta e falta de coordenação motora. Aqui, o que mais pega é a falta de coordenação motora. Se o paciente tiver problemas neurológicos importantes, a prótese parcial removível fica contraindicada e corre o risco da deglutição. Está terminando a nossa aula e está terminando o tempo também. Pessoal, às 10 horas nós temos aula de fixa. Tá? Vamos fazer com a fixa o que nós estamos fazendo com a removível. A ideia do que vai ser estudado, né, durante o curso de removível. Alguma dúvida? Não, professor. Então, não, professor, legal. Tranquilo. Tá jóia, então. Às 10 a gente volta para a aula de fixa. Tá? O link continua lá, na página, na prótese fixa. Sempre assim. Tá bom? Tá jóia, obrigada. Um beijão.